estamos aqui nesse encontro conversando sobre um problema, o professor Francisco Echalari e eu, professora Luciana Gimenez, sobre um problema que já está nos dando bastante trabalho, Francisco. Exatamente. Porque não é a primeira vez que nós nos encontramos para falar desse problema. E da primeira vez levou mais de 1 hora a nossa discussão, nós desistimos de tentar aproveitar, porque foi longa demais. Chegamos a algumas conclusões parciais, voltamos a discutir no meio do caminho e acho que vamos ver, né? Vamos apresentar para as pessoas o que é que nós, até que ponto nós chegamos com ele. É isso? É isso. Então, olá para todo mundo. Estamos aqui de novo. A gente vai falar de um problema que está dando realmente um certo trabalho. Eu vou começar contando um pouco a história de onde ele apareceu. No semestre passado, eu acabei formando com alguns ex-alunos um grupinho no WhatsApp. A gente começou trocando memes que tinham a ver com matemática. E aí começamos também a trocar alguns probleminhas para discutir. Isso se manteve ao longo do semestre. No final do semestre, eu vi uma matéria, acho que foi na Folha de São Paulo, que eram propostos 5 problemas. Eu escolhi um, mandei para o grupo, assim como a saideira do semestre. E mandei o link para esses 5 problemas, para eles darem uma olhada se quisessem. Um dos rapazes, ele comentou, professor, vários deles eu não tenho nem ideia como começar. A impressão que dá é que falta informação. E aí eu fui olhar alguns deles, né? E aí, qual era o meu objetivo? Eu mesmo não tinha lido direito eles antes. Qual era o meu objetivo? Era resolver, ou pelo menos ler direito os problemas, para poder dar alguma dica para o pessoal, alguma sugestão, a fazer alguma pergunta mais direcionadora. O nosso tema se refere a um desses problemas. Então, agora eu vou apresentar o problema em questão. Então, está aqui o problema. Carioca Joãozinho é o xodó das 2 avós. O problema é que elas moram em outros estados. Para resolver a disputa, propõe o seguinte: todo fim de semana irá à rodoviária em horário ao acaso e pegará o primeiro ônibus. Se for para Minas, visitará a avó Maria. Se for para São Paulo, a avó Vera. Os ônibus saem pontualmente a cada 20 minutos em ambas as direções. Mas depois de um tempo, vó Maria começa a reclamar que só vê o netinho num fim de semana em cada 5. O que está vendo? Então, esse era o problema. A frase que deu a discussão é essa aqui. Os ônibus saem pontualmente a cada 20 minutos em ambas as direções. Eu proponho o seguinte, antes de a gente ir para a discussão dessa frase, eu fazia um esboço de como seria a resolução. E aí a gente volta para a frase, tá certo? Então, eu vou colocar aquilo que seria o esperado para o problema ser resolúvel, numa situação mais corriqueira. Era o seguinte, então, os ônibus saem em momentos diferentes. Uma hora saiu para São Paulo, outra hora saiu o ônibus para Minas, outra hora em seguida saiu outro para São Paulo, outro para Minas e assim por diante. Então, se a gente fosse fazer uma espécie de horário, então, vamos dizer, começa para São Paulo, algum tempo depois, Minas, depois o segundo para São Paulo, algum tempo depois para Minas, São Paulo, Minas. Então, essa é a ideia. Se o intervalo entre cada um desses ônibus, o intervalo entre 2 ônibus consecutivos for sempre o mesmo, ou seja, se o tempo entre este ônibus e este for o mesmo que entre esse ônibus e esse, for o mesmo que entre esse ônibus e esse, e assim por diante, então a chance de ele pegar um ônibus para São Paulo ou para Minas é a mesma. Não tem nada que diferencie um destino do outro. Ele chega na rodoviária ao acaso, todos os ônibus as saídas estão distribuídas de maneira uniforme ao longo do tempo, então a chance de ir ou para Minas ou para São Paulo é a mesma sempre. E aí, qual que ele vai pegar? Ele vai pegar o primeiro ônibus. Né? Então, ele está chegando. Qual é o próximo ônibus? É para Minas? Ele pega o de Minas, ou vai para Minas. Ou então, qual é o próximo ônibus? É para São Paulo? Ele pega o para São Paulo. Então, o intervalo... Só um minutinho. Esse foi o ponto de partida da nossa discussão, né? Isso é pressuposto no problema.
Os ônibus precisam sair, tem que ter um que sai primeiro e um que sai depois. Exatamente. Então, isso para resolver o problema. Aí tem a observação da avó Maria. A avó Maria diz, ele não está vindo tanto quanto devia, só uma vez a cada 5 semanas. Isso quer dizer que o intervalo entre 2 ônibus consecutivos não é igual. Então, por exemplo, acabou de sair o ônibus para São Paulo. Ele chega, o próximo é para Minas. Esse intervalo aqui provavelmente é bem menor que esse aqui. Ou seja, durante mais tempo do dia, São Paulo é o próximo ônibus. Menos tempo do dia, Minas é o próximo ônibus, o próximo destino. Por isso que, a cada 5 semanas, a avó Maria vê o neto uma vez só. Ou seja, ela vê 1/5 das vezes. Então, essa era a questão. Mas aí a gente está pressupondo que os ônibus saem em horários diferentes, alternadamente. Aí, qual era a minha preocupação? Onde está escrito isso para eu poder orientar o aluno? E aí aparece essa frase aqui. Os ônibus saem pontualmente a cada 20 minutos em ambas direções. Então, qual foi a minha primeira leitura? Não, aqui está escrito que os 2 ônibus saem juntos. Ou seja, não é isso aqui, não. Quando sai um para São Paulo, sai também um para Minas, a cada 20 minutos. Então, se não é isso aqui, qual vai ser o primeiro ônibus? Então, falta informação de fato. O que está sendo descrito como o primeiro ônibus? Como é que o Joãozinho vai decidir qual ônibus ele pega? Não está escrito. Então, essa foi a minha primeira interpretação. E aí, eu passei a bola para a Luciana. Olha, o que você acha dessa frase? Na minha opinião, aqui está dizendo, os 2 saem juntos. E aí, como ela contou, ela respondeu, não, é ambígua mesmo, dá margem à dúvida. Não foi isso? Foi. Eu entendi que a gente poderia interpretar de 2 maneiras diferentes. Uma é de que eles saem juntos a cada 20 minutos, vai um para cada lado, e a outra é que eles saem alternadamente. E aí, você me chamou a atenção, como que eu enxerguei isso, de que eles saem alternadamente? E eu comecei a procurar nessa frase, os ônibus saem pontualmente a cada 20 minutos em ambas as direções, como eu pude entender assim? Eu cheguei à conclusão de que eu entendi assim, porque se não for assim, o problema não é possível. Certo? O Joãozinho vai pegar o primeiro ônibus. Se ele vai pegar o primeiro, é porque eles não saem juntos. Então, eu tenho que entender dessa forma, mas foi muito natural. Eu entendi sem pensar muito, eu entendi assim, porque o contexto dirige para essa interpretação. E agora, realmente, isoladamente, eu acho que a interpretação mais natural dessa frase é que eles saem juntos. E daí começou a fase 2, de a gente tentar achar uma frase que não tivesse esse problema. Nossa, muito difícil. Não, eu cheguei à seguinte conclusão: a gente não pode nem criticar mesmo quem escreveu esse problema, porque a ideia é muito difícil de capturar, pelo menos numa frase. E aí, quando a gente tenta desmembrar, que também foi um exercício que a gente fez, talvez é possível que a coisa fique mastigada demais, explicada demais. É complicado. É complicado, né? Mas achei interessante isso que você falou, né? Sim, a ideia do primeiro ônibus não está escrito, mas é o primeiro ônibus que sai, é tácito. Então, aí realmente, você lê, os do ônibus saem pontualmente a cada 20 minutos em ambas direções. Você não pensa da possibilidade de saírem juntos. Não, pode. Né? Porque está tácito. Senão o critério dele para escolher para qual vó ele vai visitar falha, né? Se for dessa maneira. Exatamente. Isso eu acho que dá para imaginar, Francisco, de um ponto de vista bem concreto. Ele chegando à rodoviária, ele chega lá no guichê e ele pergunta, né? Qual é o próximo? Qual é o próximo ônibus? Então, e como você falou, provavelmente, para quem fez, isso estava tão óbvio, era tão evidente que nem passou pela cabeça prestar atenção na frase que ele tinha escrito, né? Uhum. Então, o que me atrapalhou mesmo é o seguinte, esses em ambas as direções. Para mim, depois você chamou a atenção. Na verdade, não está dizendo que é ao mesmo tempo. Talvez... Não. Mas não foi a minha dedução.
Mas você tem razão que algumas, quando ele fala esse sujeito, os ônibus, né? Quer dizer, estão todos no mesmo saco. Os ônibus saem, né, pontualmente a cada 20 minutos. É verdade, os ônibus, é isso que incomoda. Não, isso não é contraditório. De fato, os ônibus saem pontualmente a cada 20 minutos. Mas esse é a cada 20 minutos numa mesma direção. É. Não é? Qual foi a interpretação? Tem isso também, que nós É, não falamos disso. Eu entendi dessa forma, a gente tem que entender que eles saem alternadamente, porque senão não tem problema, não tem como resolver o problema, mas eu entendi, na hora que eu montei esse esquema que você fez aí à esquerda, na lousa, eu imaginei assim, sai um ônibus para São Paulo às 8, sai um ônibus para Minas às 8h20, foi esse esquema que eu construí, sai outro para São Paulo às 8h40, e aí eu me dei conta, não, mas então o intervalo entre um ônibus e outro para São Paulo é de 40 minutos e não de 20, né? né? Então eu achei que dava para entender, mas eu também interpretei errado. Eu vou terminar a resolução para mostrar que os intervalos, na verdade, entre dois ônibus consecutivos não são iguais. Então o que a gente tinha falado, né? Que como a avó Maria vê menos o neto, o intervalo entre, eu vou chamar isso aqui de X, entre um ônibus para São Paulo e o ônibus para Minas, é menor que o intervalo entre um ônibus para Minas e um ônibus para São Paulo. Né? Pode parecer que é a mesma coisa, mas lembra que o tempo tem um sentido. A gente está considerando que aqui, por exemplo, é 8 da manhã, e aí vai avançando no tempo. Eu estou olhando sempre qual que é o próximo ônibus. Então, o que a gente sabe? 1/5 das vezes para Minas. Num ciclo completo entre dois ônibus para São Paulo, quanto tempo tem? Segundo o enunciado, 20 minutos. 1/5 de 20 minutos, quanto vai ser? Vai ser 4 minutos. 20 dividido por 5, 4 minutos. Ou seja, vamos dizer que às 8 saiu o ônibus para São Paulo. Quando vai sair o próximo, que vai ser para Minas? Vai ser às 8h04. Ou seja, o intervalo entre esses dois ônibus consecutivos não é 20, são 4 minutos. Saiu o ônibus para Minas 8h04. Quando vai sair o próximo ônibus para São Paulo? 8h20. Porque os ônibus para São Paulo saem a cada 20 minutos entre si. Então, o intervalo entre o de Minas e de São Paulo, o Y, é 16 minutos. Próximo ônibus para Minas. Vai ser quanto? Vai ser 4 minutos depois. 8h24. Para Minas. Próximo ônibus para São Paulo. 8h40. Então, essa é a ideia. Então, descrever isso com uma frase só, eu acho que é complicado mesmo. O intervalo de tempo entre dois consecutivos varia e o destino varia. Eu acho que é complicado. Eu acho que assim, a solução para ser mais explícito é dividir. Né? Então, fala primeiro o que acontece para São Paulo, fala depois o que acontece para Minas, mas você tem razão. Aí corre o risco de ficar muito mastigada a coisa. Você chegou a ver? Eu teve um dia que eu acordei pensando em 2 frases, eu te mandei, mas aí a gente não conversou sobre elas. Você mandou, de fato. Colocava Deixa eu ver se eu em acho. destaque os 20 minutos. Em cada direção, o intervalo entre as partidas dos ônibus é de 20 minutos. É isso aí, exatamente, né? Mas olha, foi depois de pensar muito sobre isso, né? Exatamente. Nossa, tanto que eu acordei e me veio essa frase na cabeça. Realmente não é uma ideia fácil de capturar sem que... Porque essa é a sacada para resolver o problema, né?
inclusive. Exatamente. Depois que você explicou a resolução do problema, eu acho que essa frase, ela não ajuda. Talvez essa seja a ideia, né? Deixa que a pessoa tenha que solucionar, que ela já não facilite muito você chegar a enxergar essa situação, mas Eu não sei, eu acho que assim, a coisa é mais do que você falou logo no começo. Qual é a interpretação mais imediata de primeiro ônibus? É o primeiro que sai. Se tem um primeiro que sai, eles não podem sair juntos. Quem escreveu pensou desse jeito, e a maioria das pessoas também pensa desse jeito. Mas tem sempre um que vai olhar para o outro lado, que foi o que eu fiz, né, quando eu fui tentar explicar. Toda a questão gira em torno do intervalo, né? Uhum. Mas é um intervalo entre quais ônibus? Esse intervalo é regular, mas só entre os ônibus que vão numa mesma direção. Entre os ônibus, o que vai para São Paulo e o que vai para Minas, a gente não sabe. E aí tem que ter essa discrepância, né? Mas eu acho que quando a gente vê essa frase, os ônibus saem pontualmente a cada 20 minutos em ambas as direções, a primeira ideia é de que esse intervalo é regular entre todas as partidas. Não é, porque senão não tem solução, né? Exatamente. Acho que é isso, né? É isso? Acho que é isso. Então, vamos encerrando hoje? Então. Vamos encerrar. Se você entendeu, se você também ficou confuso como nós com a frase, se você conhece algum problema parecido, compartilhe com a gente, ajude a discutir, né? É isso aí. E segura o vídeo, compartilhe. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Compartilhem, curtam e até a próxima. Até.